Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 2 de março, Dia Nacional do Turismo. Nós vemos o turismo voltando à sua normalidade depois de quase 2 anos de tanta dificuldade e restrições, mas essa área do turismo está voltando à sua normalidade. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando sobre o tema A Igreja Perseguida. E mais do que nunca, nós vemos a igreja como corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo perseguida nesses últimos dias, principalmente aqui no Brasil. Já vimos igrejas serem invadidas para se protestar contra o culto que nós devemos prestar a Deus. Lembremos que Jesus já havia nos prevenido. Nos últimos dias, muitos seriam perseguidos, maltratados e mortos por causa do Evangelho. Mas ele também disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Porquanto, estejamos prontos e preparados para resistir a todas essas situações de perseguições. Logo mais também estaremos trazendo a continuidade de uma mensagem que nós transmitimos em nosso tempo. E sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre a igreja perseguida. Sala de prosa, despertando você, despertando sua família, despertando a igreja para caminhar mais perto de Jesus. Uma conversa profunda, leve e boa. Participa aqui o brutal, a sustância, o mestre Hernandes. Que privilégio estar com você, meu príncipe. Você é o cara, viu? Não, ele é o príncipe, mas eu vou te mostrar como é que você trata o príncipe. Ele não autorizou ainda, mas eu vou mostrar. Hoje, irmãos, nós estamos indo aqui, mas nós queremos te chamar para um assunto importantíssimo. Lembre-se dos cristãos que estão sendo perseguidos no Brasil e nas nações da terra. Vai embora não, hein? Espera aí. Cristãos perseguidos, mestre. Pois é. Eles viveram no passado e estão vivendo no presente. E não vai parar. E não vai parar até Jesus voltar. Essa é uma realidade bíblica. É bem verdade que nos últimos tempos esta perseguição seria mais cruel, mais abrangente e mais dolorosa. Parece que a cristofobia cresce nas nações. Antes se ouvia falar mais do Oriente, religiões, estados religiosos, anticristãos. Mas parece mesmo que o negócio está tomando assim um alastramento eu penso, global. Existe uma agenda global. E essa agenda, ela é intencional, ela é programática. E ela tem como bandeira principal impor uma espécie de ideologia que tem como resistência principal o cristianismo, que crê em absolutos, que defende absolutos, em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao ser humano, em relação à família, em relação à igreja. Ô Santo Varão, há uma conversa, não é? Que o cristianismo é intolerante, exclusivista. Você concorda? Num aspecto sim, no outro não. Ele é exclusivista porque o cristianismo crê que há um só Deus, há um só Senhor, há um só mediador, há um só Salvador. Nisso ele é intolerante. E há um só caminho. Um só caminho. Nisso não se negocia. A Bíblia é a única palavra de Deus, não se negocia isso.
Mas não é verdade que o cristianismo é intolerante no que tange ao tratamento com as pessoas. O cristão não é homofóbico, o cristão não é xenofóbico, ele não tem ódio do estrangeiro, ele ama todos, porque este é o ensinamento do cristianismo. E serve. E serve ao próximo. Alegria ao com alegria. próximo. Então, nunca o discurso do cristão é um discurso de ódio. Não é de ódio. Não é de ódio. Defender a verdade não é um discurso de ódio. Defender princípios e valores absolutos não é um discurso de ódio. Então, há muitas acusações contra os cristãos que são improcedentes, são injustas. No começo da igreja, mestre, tinha uma acusação de que o cristão, ele comia carne humana? Exato, porque veja bem, por ter interpretado erradamente o que Jesus disse, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus estava usando uma metáfora, ele estava instituindo a ceia, né? Depois ele vai aplicar isso na ceia. Ele pega o pão e diz, este pão é o meu corpo. Ele pega o cálice de vinho e diz, este cálice é o meu sangue. É claro que está usando uma metáfora. Como ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele não quis dizer que ele era uma árvore. Eu sou o caminho, não está dizendo que ele era uma estrada. São metáforas. Mas quando se literaliza as metáforas, pode-se chegar a conclusões equivocadas. Equivocadas. Mas há uma igreja que sofre hoje, que está sendo, perdendo sua pátria, não tem liberdade civil de pregar o evangelho. Há cristãos presos por dizerem que são de Cristo. Há mais de 200 milhões de cristãos hoje sendo perseguidos mundo afora. Aí, mestre, quando nós olhamos aqui, por exemplo, nós no Brasil temos uma folga brutal, ainda. Aproveitemos! Como é que essa igreja brasileira pode servir aos cristãos perseguidos? Bom, primeiramente orando por eles. Orando por eles. Segundo, ajudando-os nas suas necessidades financeiramente. A igreja brasileira é uma igreja rica. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ela pode ajudar. Terceiro, trabalhando diplomaticamente para que estas pessoas que estão sendo torturadas, presas e às vezes mortas cruelmente, sejam poupadas. Então são 3 elementos que podem se ajudar um cristão perseguido. E 3 formas. Você pode ajudar quando eles ficam refugiados. Há muitos refugiados no Brasil. Uhum. Há muitos cristãos refugiados. Mas, irmãos e irmãs, às vezes a gente não lembra de orar, né, mestre? Se não houver dos pastores, especialmente, e glória a Deus que nós temos líderes de missões, homens, mulheres e jovens. Uma moça em nossa igreja, mestre, ela criou um momento de lembrar de quem sofre. No culto de adolescentes. Olha, ela sozinha. Olha. Aí ela pediu um dos nossos pastores, toda semana, nós nem sabíamos, mestre, que toda semana ela junta um grupo de adolescentes que oram por um país onde a mortandade de cristãos é enorme. Fiquei muito emocionado porque não foi uma ideia minha. Aí, quando o dos pastores adolescentes, assim, pastor, nós podíamos colocar isso como uma agenda dos adolescentes? Claro, que a menina começou sozinha com um grupo de amigos. Lembrai-vos dos encarcerados. Me permita compartilhar um texto de Pedro, primeira carta de Pedro, porque quando Pedro escreveu esta carta, os cristãos estavam sendo mortos, seus bens estavam sendo saqueados. E Pedro, então, no capítulo 4, verso 12, diz assim, amados, 1 de Pedro 4,12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, veja bem isso, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem,
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Bom, o texto Fala por si. não precisa de explicação. Lembra da igreja sofredora. A igreja está sofrendo no Afeganistão. Esse ano foi a grande conversa do mês de agosto Exatamente. e setembro. O Afeganistão, o Paquistão, mas a gente sofrendo em muitos lugares. Há um movimento no mundo islâmico que o mundo islâmico quer crescer financeiramente. Então, o próprio mundo islâmico está contra a exigência dessa pressão contra os cristãos, porque eles sabem que se não negociar com o Ocidente, os países do Oriente Médio não crescem. Mas a perseguição no ambiente do dia a dia é brutal. Brutal. É cruel. É cruel. É. Vamos orar. A gente não pode. Olha, adote um povo que sofre em oração e ajude quando for pedido. Estamos repatriando ou acolhendo refugiados. Ajude a igreja a sofrer. Outra coisa, sabe, pastor, que nós devíamos orar é para que os governantes dos países, sobretudo do Ocidente, muitos deles que nasceram sob a égide da palavra de Deus, da bandeira do Evangelho, que prosperaram, que cresceram, que se enriqueceram, porque o cristianismo promove a academia, cuidado da vida, das crianças, das mulheres, dos idosos, dos doentes. O cristianismo, onde ele entra o progresso. Melhora a economia, a universidade. Então, que as nossas autoridades façam essa leitura da história. E tenha boas leis. Tenha boas leis, leis justas, leis que promovem a liberdade, o direito de expressão, para que regimes totalitários e opressores não venham sobre a nação brasileira e outras nações para oprimir. Ainda que seja só mais um minuto aí. Pois não. Liberdade de expressão. Que todo mundo tem o direito de dar sua opinião. Claro. E eu quero que todo mundo tenha o direito de dar sua opinião. Você também, mestre? Eu posso discordar 1000% de você, mas eu tenho que defender o direito que você tem de se expressar. Pronto. Porque isso é a base da liberdade do ser humano. Inclusive criticar o líder maior, o líder menor, criticar até o que eu creio, mas eu quero ter liberdade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Oremos por liberdade de expressão nas nações, inclusive no nosso Brasil. Quando oramos pela igreja perseguida, nós também oramos contra a cristofobia. Ore por nós, Varão. Ora os dois. Por favor, vamos lá. Ora os dois, vamos embora, mestre. Deus amado, nós oramos pela igreja perseguida mundo afora. Amém. Nós oramos por aqueles irmãos que estão na linha de frente de combate mais ferrenho. Amém, para que Senhor. tu dês a eles, meu Deus, o que a palavra diz, alegria mesmo no sofrimento, convicção e certeza mesmo diante da morte. Amém, Senhor. Porque a tua palavra diz que se nós morremos por causa do evangelho, nós somos bem-aventurados. Amém. Oramos pelo Brasil, Deus, para que tu abençoes a nossa nação, tu abençoes as autoridades constituídas do poder executivo, legislativo e judiciário, para que haja leis justas nesta nação e possa promover a liberdade e possa, Deus, assim trazer ordem e progresso para a nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, clamamos para que o Senhor sustente aqueles teus obreiros que estão passando dias de agonia, de prisão, de enfermidade. Oh Deus, famílias que foram dizimadas, sendo mortas, tem órfãos, viúvas do teu povo. Oh Deus, tem misericórdia. Clamamos, Senhor Deus, socorro, Senhor. Amém. Clamamos também, Senhor, em favor dos governantes do mundo. Oramos para que o Senhor intervenha na liderança mais perseguidora da igreja, trazendo conversões. Amém. Oramos também, Senhor, para que esses líderes nacionais, criados debaixo da bênção que o Senhor promoveu através da cristandade no mundo, que tenham boas leis. Amém. Leis que favoreçam a liberdade de expressão, Amém. Senhor. Amém. E que o Senhor levante a tua igreja para proclamar corajosamente o poderoso nome de Jesus. Amém. Em nome de quem oramos. Amém, amém. Amém. Sala de prosa num momento especial em favor da igreja perseguida, falando com você. Acorde,
Levante-se, ponha-se diante de Deus como cidadão do céu e como cidadão da terra. Continue conosco, que a LPC é uma bênção, irmão. Cada dia Natal vem aí, você tem que encomendar. Mestre Hernandes é o diretor geral da LPC Luz para o Caminho, uma agência missionária que tem sido uma bênção. Eu gostaria de falar um pouquinho agora da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja relevante na capital mineira, uma igreja missionária que tem abençoado pessoas no Brasil e no mundo, uma igreja para você e para sua família. Bem-vindo! Pronto. Um abraço, gente boa! Tchau, gente. Abraço. Conta-se que um jovem estava com outros amigos numa beira de um lago, de uma lagoa, bebericando. Estavam todos bebendo. E um deles passou a fazer uma brincadeira. Ele simulou que estava, ele entrou no lago e simulou lá no meio do lago que estava morrendo afogado. E ele baixava a cabeça, subia, minha cura, estou morrendo afogado. Então alguém que tinha mais habilidade de nadar ia até lá, chegou até lá, e quando se aproximou dele, ele kkkkkk, riu, zombou. E aí, aqueles que vieram, mas rapaz, como é que você faz uma brincadeira de mau gosto dessa? A gente pensando que você estava morrendo, kkkk. E voltou para a beira do lago, bebeu mais algumas bebidas lá e conversou, prosou com os amigos, depois entrou novamente. E agora ele estava lá no lago, lá dentro no lago. E de repente ele sofreu uma cãibra. E agora era verdade. E ele começou a se sentir sem forças para continuar. E começou a gritar: socorro, me acudam, eu estou morrendo, estou com cãibra, estou me afogando. E gritava e levantava a mão: socorro, me ajudem. E os amigos lá que estavam já um pouco embriagados disseram: mais um. Ele agora quer aprontar mais uma. Quando a gente chegar lá, ele vai dizer kkkk, como ele fez. E ele desceu e não voltou mais. Ou seja, nem mentindo por brincadeira você deve usar desse pecado. Porque pode ser que você esteja realmente naquela hora vivendo um drama na sua vida e ninguém vai acreditar em você, porque você é aquela pessoa que levou a mentira na brincadeira. Meus irmãos, os nossos pais, Adão e Eva, porque acreditaram na mentira da antiga serpente, o caráter deles, presta atenção a essa frase, o caráter dele foi deformado. E há muita gente de mau caráter, essa é a expressão exata, são mau caráter, porque herdaram isso dos nossos ancestrais que acreditaram na mentira. Por isso que nós denominamos este sermão: a mentira deforma o caráter, como deformou o caráter dos nossos pais, os quais foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, de formas que toda pessoa que mente ou tem atitudes desonestas é uma pessoa sem caráter. Você não consegue confiar nela ou nele. Quando alguém falta com a verdade, meus irmãos, ou está mentindo, é como se essa pessoa se encontrasse despida, nua, pelada, em outras palavras, diante dos olhos de Deus. Como os nossos pais se sentiram? A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, porém aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso, se você quiser realmente viver bem e ser uma pessoa de bom caráter, em que alguém acredite em você,
não esconda a verdade. Não encubra a verdade. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, meus irmãos, desde lá, a primeira vítima da mentira, que foram os nossos pais, até hoje, o protagonista no curso de toda a história da humanidade tem conseguido levar os homens a viverem enganados, a mentirem uns contra os outros, a ludibriar, a enganar uns aos outros. E ele tem conseguido êxito, porque desde a queda lá no Éden, os homens têm desprezado a verdade, e por haverem desprezado a verdade, passaram a dar crédito a toda mentira. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versos 18 a 32, ele descreve isso que eu estou dizendo, com todas as vírgulas e entrelinhas que vocês possam imaginar. Para mim, esse texto de primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, fala com muita riqueza de detalhes, com muita clareza. O comportamento do homem sempre foi assim. E eu vou ler para vocês. Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade, pela injustiça. Porquanto, preste atenção, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conheceu desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E Paulo continua: tais homens são por isso indesculpáveis. E ele usa outra vez: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ele continua: bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, ele vai fechando todo o argumento. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Presta atenção a essa expressão que Paulo usa aqui: mudaram a verdade de Deus em mentira. E ele continua: adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, por praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Paulo descreve aqui 21 qualidades, podemos dizer, que foram deturpadas por causa da mentira. Foi consequência, foram sequelas que acompanharam
o ato da desobediência, que foi a mentira que eles deram crédito. E aí ele continua concluindo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso tudo o homem colheu como deformação do seu caráter, por haver desprezado a verdade e abraçado a mentira. É por isso que nós vemos tanta coisa errada, que nós não encontramos respostas, nem a psicologia, nem a psicanálise, nem estudos e mais estudos podem chegar a uma conclusão, se não for à luz daquilo que a Escritura nos mostra e nos revela. A mentira, meus irmãos, é um prejuízo que os primeiros a acolherem como vítimas são aqueles que faltam com a verdade. Veja a história daquele rapaz. Mesmo ele, no momento em que estava falando a verdade, não foi crido. O protagonista da mentira chama-se a antiga serpente, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado por terra, para a terra, e com ela os seus anjos. É por isso que a gente vê a mentira em todo lugar. A mentira está na igreja. Pastor, isso não é uma heresia? Não. Há muitos líderes religiosos usando de mentiras, de enganos, para muitas vezes explorar a fé dos incautos, dos menos esclarecidos. Porque se alguém promete alguma coisa em troca de receber alguma grana, a Bíblia nos diz que de graça dai o que de graça recebestes. A Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. E na hora que alguém passa a explorar a fé de pessoas menos esclarecidas, isso é uma mentira. O que se explora por aí, em tudo que é de religião, e algumas até dessas religiões com aquele título de igreja cristã, de igreja evangélica, meus irmãos, é uma vergonha. Desde o Éden, desde aquele primeiro ato de mentira, que os nossos pais se sentiram tentados e eles infelizmente acreditaram na mentira, deixaram de acreditar na verdade. E Paulo diz aqui, por darem crédito à mentira, Deus, por deixarem de crer na verdade, Deus permitiu que eles fossem enganados pelo erro do engano e da mentira. Então, desde o Éden, os nossos pais tiveram um caráter deformado. E esse é o estado moral de muita gente, de muitas criaturas nos nossos dias. Eu vou citar aqui, dentro de todo esse tema, ou dessa temática, a mentira deforma e a verdade reforma, alguns episódios que vocês conhecem. O primeiro deles, eu já citei no livro de Gênesis. Lá no Éden, os nossos pais deixaram de acreditar na verdade e deram crédito à mentira. E quebraram a cara. Houve um indivíduo chamado Nimrod. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Deus havia dito aos nossos primeiros pais: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. E Nimrod, um tirano, ele foi contra essa palavra que Deus havia estabelecido, essa palavra de ordem, crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. E Nimrod, lá no capítulo 11 de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, disse: não vamos nos espalhar não,
Vamos ficar todos aqui. Vamos fabricar tijolo e vamos construir uma torre e vamos todos ficar aqui. Não vamos sair daqui, vamos ficar aqui. O nome desse indivíduo era Nimrod, um tirano. Para que não sejamos espalhados. Deus disse: espalhem-se. E ele disse: não, não vamos nos espalhar. Vamos ficar aqui. E foi ali que surgiu as línguas estrangeiras. Porque Deus permitiu que naquela circunstância, eles que estavam sendo induzidos por esse indivíduo para ir de encontro à palavra de Deus, para ir de encontro à verdade, eles ficassem sem entenderem uns aos outros. Na hora alguém pedia um martelo, o outro não entendia o que era que ele estava pedindo, dava um serrote. Na hora que o outro pedia uma ferramenta, uma picareta, o outro trazia lá uma outra ferramenta, um alicate. Vamos pensar aqui. Eles se desentenderam, não sabiam o que estavam fazendo, tiveram que se espalhar. Se espalharam porque deixaram de obedecer aquilo que Deus havia ordenado. Moisés é um outro exemplo que eu gostaria de citar. Quando Deus o levantou para ir à presença de Faraó, o Senhor tinha dito: olha, você vai levar esta vara, e quando você chegar lá, você vai lançar a vara ao solo, e ela vai se transformar numa serpente, e pegue-a pela cauda, para que ele creia que eu te enviei. E você também coloque a mão no peito, quando você tirar vai estar leprosa, a sua mão vai estar cheia de lepra, mas depois você coloca no peito novamente, sinais que evidenciariam que Deus realmente estava levantando aquele homem para que Faraó permitisse o povo sair do jugo de Faraó. E assim foi feito. Mas quando chegou lá, os mágicos, os encantadores de Faraó vieram e trouxeram varas e fizeram a mesma coisa. Lançaram as varas ao solo e elas se transformaram em serpentes. Como que dizendo: olha, nós também podemos fazer isso. Isso não é um milagre, nós conseguimos fazer também. Mas a palavra de Deus nos diz que depois a vara que Moisés tinha lançado e se transformado numa serpente engoliu as outras dos mágicos. Ou seja, a verdade sempre prevalecerá contra aquilo que é inverídico, contra aquilo que não é real. Darwin ensinou durante muito tempo que o homem veio do macaco. Uma mentira esfarrapada. E muita gente está acreditando nessa mentira. Amanhã você está convidado a ouvir a conclusão desta mensagem. Que todos fiquem com Deus. Um forte abraço virtual. E as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E até amanhã.